Nacional da Mulher. Nosso podcast não poderia deixar de estrear entrevistando uma mulher mojimiriana, de muita garra. Uma mulher que é exemplo de mãe, de competência, de inteligência, de garra mesmo, de luta. E uma mulher que tem um currículo invejável aqui na nossa cidade. Ela que é formada em Direito pela PUC de Campinas há 19 anos, exercendo o cargo de de advogada há 19 anos, com MBA em Administração Pública e Gerenciamento de Cidades, pós-graduação em Gestão Pública e também em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Tributário, ex-presidente do Conselho da Criança e Adolescente da OAB de Mojimirim e ex-integrante do CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Mojimirim. É vereadora em primeiro mandato na Câmara de Mojimirim e é a nossa principal representante de direita na Câmara de Mojimirim, inclusive. Nossa entrevistada de hoje é a nossa vereadora, doutora Joelma Franco. Bem-vinda ao Em Direita. Muito obrigada por estar aqui presente. E, de fato, eu já trocaria tudo isso que você disse por... Eu sou mulher, mãe, esposa, e depois é o que acessório que a vida vai trazendo para a gente. E estar aqui, de verdade, é uma honra poder falar um pouquinho sobre o que é sobre mulher, sobre ações e tudo que eu tenho vivenciado, vivido e compartilhar, com as mulheres, com as famílias, que eu acredito que são trocas, são experiências que nos fazem amadurecer, ser melhores, Somos sempre um eterno aprendiz. Então a gente vai bater papo, quero conversar bastante e estou à disposição aqui para falar o que for possível e contribuir no que for possível. Eu acho que esse podcast vai ser muito bom, que a gente vai falar um pouco da vida da Joelma antes, de ser vereadora, E acho que vocês vão ficar encantados, como eu sou suspeito para falar, Minha esposa, que eu amo, eu espero, ser o maior fã, maior apaixonado aí, que é uma honra muito grande ter você aqui comigo. Pode ter certeza disso. Não só aqui, lá também, em todo lugar. Jô, vamos continuar a conversar esse podcast, então, contando a sua história. Eu gostaria que você começasse lá de trás, antes da faculdade ainda, contar um pouco das dificuldades que você passou, da formação, que foram fundamentais dessa formação de caráter, dessa formação de pessoa, de fibra, de garra que você é hoje. Eu acredito que a gente troca a palavra dificuldades, no meu vocabulário eu tiro a palavra problemas, Então eu falo assim, resolução de situações, Eu sempre começo o meu dia ou qualquer tipo que eu vá fazer na minha vida nesse sentido. Então a palavra problema vocês não vão ouvir eu falar de forma alguma. Então eu falo situação, porque para mim fica mais tranquilo, mais ameno. Então, André, eu venho de uma família, meu pai era caminhoneiro, a minha mãe era dona de casa, somos em 4 irmãos. Minha mãe, ela saiu para trabalhar, ela foi faxineira. E meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de estudar, da educação, e meu pai era uma pessoa muito assim, e minha mãe muito, muito família, muito unido, muito eles. E eles eram já, e assim como todas as famílias, uma representação, sabe? Sempre estavam ajudando, sempre estavam caminhando. Eu costumo até falar assim que quando eu fui para a política, que eu simplesmente estava, entre aspas, repaginando ou seguindo os mesmos passos dos meus pais, só que numa nova dinâmica, numa amplitude maior. Então, assim, a gente vem de uma família uma família simples, que fomos trabalhando. Eu perdi meu pai muito cedo, não sei se as pessoas sabem, eu ainda era adolescente. Foi um dia que a gente sempre tinha em casa, a gente pedia a bênção, pro pai, pra mãe, de dormir. E quando meu pai teve uma viagem que ele saiu, a gente acompanhou ele até a porta. Eu pedi, e aquilo me marcou muito, ele saiu, eu pedi bênção para ele. Eu lembro que ele estava descendo o morro a pé, porque a gente não tinha carro, só tinha o caminhão. A gente andava o caminhão para cidade para cima e a gente adorava tudo aquilo, viu, gente? Curtia muito, era muito, muito bacana. E aí ele voltou para trás, eu lembro que ele tirou um dinheiro da carteira e ele falou assim para minha mãe, olha, eu falei, se eu não voltar amanhã, esse dinheiro aqui, fica para depois de amanhã.
Ele não voltou. E eu lembro que eu falei, bença, pai. E a gente falava assim, bença, pai, vai com Deus, Nossa Senhora. E ele não voltou, e a gente teve que, dentro das condições que Deus nos permitiu, nos reorganizar, dentro das condições econômicas que havíamos, e caminhar. E graças a Deus, ele foi tão pleno e tão bom pra gente. Eu não sei quem nos conhece, eu tenho minhas duas irmãs são médicas, e meu irmão também é formado, é farmácia, biomedicina. Eu consegui me formar em direito, e aí vocês vão falar assim, nossa, mas opa, pra esse, aí tinha retaguarda, tinha dinheiro, tinha nada, gente. Eu acabei virando um esteio da minha casa, então eu tinha que organizar. O que a gente tinha, eu tentava organizar, economizar. Por isso que eu falo sempre, às vezes eu trago como aparato a casa da política, a cidade, como a nossa casa. A gente tem os cursos prioritários, emergenciais, e tem cursos que a gente pode ir se ajustando. E assim nós o fizemos. E graças a Deus as coisas foram caminhando. De modo básico, assim as coisas foram sucedendo em nossas vidas. Não acho que foi fácil, né? Mas assim, estamos aí cada vez. O acidente aconteceu quando a sua primeira irmã tinha entrado em medicina. Isso. No primeiro ano ainda. Não, então, meu pai era uma pessoa extremamente especial e inteligente. E, de verdade, a minha irmã tinha entrado para a faculdade de medicina e as coisas, nós em casa já se acertando, entendeu? Não tinha fresco, mas a gente se acertava. E a minha outra irmã tinha acabado de entrar. Quando a segunda entrou aqui. E então a gente foi se acertando, André. Eu fui trabalhar. Teve momentos da minha vida assim, eu fui trabalhar e eu ajustava toda a economia de casa, eu mandava dinheiro para elas, e assim, não acha não, gente, olha, sapato, era o sapato usado, a roupa usada, para mim isso era segundo plano, porque a gente tinha o foco de estudar e alcançar um caminho que a gente pudesse aí no futuro tendo prosperidade, porque eu sabia que a gente ia poder alcançar isso tudo se a gente tivesse educação, que era uma coisa básica do meu pai e da minha mãe, né? Foi um esforço muito grande da família, né, para poder prover educação para as duas que tinham entrado em medicina. Isso. E depois para você e para o Tito, né, que é o mais novo. Isso mesmo. E não, gente, não foi fácil, tá? A gente, como foi, a gente conseguiu bolsa de estudos. Puxa, terminei de pagar a minha faz 10 anos atrás, tá? Paguei certinho, tudo organizado. Eu cheguei depois a gente vai falar da parte de educação, mas assim, eu sempre vi uma coisa, meus amigos, minha mãe sempre rezou, orou. Eu sempre vi aquela mulher com o terço na mão. Tanto que quando a gente teve a minha formatura, né, eu fiz até uma homenagem para os pais. E eu tenho uma poesia, né, que eu falo assim, com terços a gente fala assim, tem uma parte da minha poesia que eu falo assim, eu tive a oportunidade de fazer a homenagem para os pais. Com terços nas mãos e joelhos no chão, entregam a Deus o nosso ser. Não há como confundir esse olhar, esse sentir que nos faz acreditar que no amanhã, certamente a felicidade iremos encontrar. Então, é lógico que essas são duas estrofes da poesia, mas eu acredito muito porque minha mãe sempre vi minha mãe orando, sempre minha mãe com fé em Deus, e a gente sabia que era essa a nossa base. E com todas as dificuldades, acabou, graças a Deus, tudo dando certo. Né? Tudo dando certo. Todo mundo hoje... Isso. E não foi fácil. Quando eu fui para Campinas, André, eu morava numa república. Eu cheguei a morar, gente, numa república. Eu acho que lá tinham, se eu não me engano, 4 num quarto, umas 8 meninas. E quando eu cheguei, eu precisava economizar, né? Eu falei assim pra minha mãe, nós vamos ter dinheiro pra isso. Minha mãe, vai que a gente se organiza. Olha que mulherzinha. Ela é desse tamanho aqui, gente, 1,54 m. A gente ficou um pouquinho maior porque meu pai era um grandão. E aí eu fui, a gente morava numa república, eu cheguei, gente, eu tenho muito orgulho da minha história, e eu falo isso não por causa de querer alguma coisa, não, eu quero que as pessoas vejam que o esforço vale a pena a vida da gente. Por quê? Porque Deus, ele é gratificante. E eu não tinha muita possibilidade, então assim, porque ficar indo e voltando não dava. E aí eu morei numa república, eu estendi meu colchão no chão da sala, era um pedacinho assim, ó, desse tamanho. Mas para mim estava maravilhoso. A minha mãe preparava uma marmitinha, e eu comia a marmitinha durante a semana.
Eu não podia gastar muito. E quando eu fui para Campinas, eu sempre trabalhei em 2 lugares, porque eu precisava ajudar a família na economia da família, eu precisava pagar, também eu tinha uma bolsa da escola que eu paguei, graças a Deus, nunca devia nada para ninguém, e eu precisava aprender. Então, assim, eu trabalhava durante o dia inteiro, ia para a faculdade à noite e estudava de madrugada. E eu sabia que a única formato de eu modificar minha vida era por meio da educação. Por isso que eu sou incentivo à educação. A gente tem que estar nos estudos, as crianças têm que estar estudando. Isso é o caminho. Transforma vidas, transforma, só aumenta, executa os sonhos. Sim. E hoje o que eu percebo, André, andando, às vezes a gente faz alguns projetos, olha, tá dando até um corte aqui, a gente às vezes faz algumas agendas com crianças e parece que elas não sonham mais. Sabe aquele sonho assim? Eu quero ser motorista de trem. Eu quero ser professora. Eu quero ser advogada. Não! Eu vejo a menina com o batonzinho na boca. Não que não tenha sua família, lógico. Mas eu não vejo... A gente fez uma vez uma agenda no Dia das Crianças, que a ideia era conversar com profissionais e o que eu percebi é que elas não tinham pergunta. E criança tem que perguntar. Porque se criança não está perguntando, alguém está matando a criança. Matando intelectualmente. Achatando ela. Uma ação na Cojamba, alguns anos atrás. Foi essa. Eu lembro disso. E a gente levou vários profissionais de várias áreas diferentes, né? Advogado, veterinário, médico, engenheiro, dentista, tudo. A gente levou de tudo e as crianças não, simplesmente e aí a gente interessavam pelas profissões. Né? Porque a gente tem que estimular. Então não é assim, tem uma agenda lá, vou dar lembrança. Não. E aí, tudo bem, eu quero ser questionando o que você quer saber dessa profissão. Essa era a pegada, essa era a ideia. E eu sentia essa fragilidade na criança. Mas o que está acontecendo? Porque criança é um agente questionador. É aquela pessoa que está em pleno vapor, sentindo tudo que está acontecendo à sua volta. Era igual a gente há 20, 30 anos atrás, gente. E aí você percebe as crianças hoje que têm a comunicação, a informação e não perguntam mais, não questionam mais. Então, o que está acontecendo? É uma falha nossa? O sistema está achatando as crianças? Ou eles querem enquadrar as crianças num programa? E a gente tem que ter pessoas questionando, pessoas pensantes. Então, isso é uma preocupação nossa, André. Antes de falar da questão da sua vida profissional, que a gente vai chegar agora, que a gente já está na faculdade, eu queria que você falasse um pouquinho de uma outra coisa também que você teve, que é a carreira de atleta. Quase ninguém sabe que você foi atleta, né? Foi atleta de vôlei. Eu joguei. Fala um pouquinho disso, porque eu vejo o esporte, assim como a cultura, como formadores de caráter, como formadores de pessoas. Eu tenho certeza que muito da garra que você tem, dessa fibra que você tem, vem do esporte. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso antes da gente continuar com a vida profissional. É uma mistura, viu, André? Vou ser verdadeira para vocês. Por que é uma mistura? Eu venho de uma família, que eu volto a dizer, meu pai, ele teve 3 filhas meninas e um menino. Então, gente, meu pai era caminhoneiro. Meninada, vamos, eu preciso de ajuda, vamos descer a lona do caminhão? A gente ajudava ele. Vamos estender a lona do caminhão? A gente ajudava ele. E por que eu tô falando isso antes do esporte? Então, a gente teve uma relação dentro de casa, muito geral. Mas assim, não é isso, menina executa isso, menina executa... Lógico, cada um dentro das suas condições, mas assim, a gente tinha que colaborar, tinha que fazer tudo. Então assim, isso é bem fácil. Agora o esporte, eu acabei entrando no esporte pela escola municipal. Eu sempre estudei escola pública, tá, gente? Eu fiz escola pública, sou estudante de escola pública, e André, e eu fui pro esporte dentro da escola pública. Aí eu comecei a jogar pela cidade e eu era bem focadinha, eu era bravinha. E aí eu era bravinha. Pessoal, eu dava uns gritos horríveis, não, mas aí e aí eu fui treinando, cheguei a jogar na Ponte Preta, a gente chegou a fazer teste Pinheiro de São Paulo, eu tinha sido selecionado, só que eles não iam pagar as meninas que iam.
Mas ao mesmo tempo. Pinheiros você jogou com a Fofão e com a Filó, né? Na Ponte Preta, na Ponte. Pô, legal. Jogou com duas tenistas olha, gente, eu não sou tão alta, mas eu era um bom líbero. E era bem focada, assim, quando eu treinava da 1 às 10 da noite, tá? E foi um período bem bacana da minha vida, e eu acho que o esporte, sim, ele tem uma vocação, tem a formação, e isso é fundamental. Ele te dá a determinação, ele te dá o trabalho em grupo, ele tem que entender a fragilidade do seu companheiro e o melhor do seu companheiro. E te ensina a trabalhar em grupo mesmo. Em grupo, em time, e é o que é a comunidade, o que é a sociedade, o que é a política. As pessoas têm situações que são harmoniosas, situações que não são tão harmoniosas, e o que é melhor, a gente trabalha isso para algo próspero. Eu acredito nisso. Todo mundo tem tudo para somar. 100%. A gente não podia deixar de falar do esporte. Acho que o esporte é um grande formador. Agora, André, uma coisa também que eu preciso falar é que em casa a gente sempre foi bom. A minha irmã mais velha, ela ajudou a montar a biblioteca infantil aqui da cidade. Então a gente era meio rato de biblioteca. Então a gente vivia. O nosso lazer também era da cidade, deixar claro, Mogi Guaçu, no caso, né? A gente está gravando em Mogi Guaçu hoje, não em Mirim, né? E assim, sempre os livros fizeram parte da minha vida. Tanto assim que eu tenho passagens, e Deus foi tão bom para mim, a gente participou de interação, de escola municipal, de redação, a gente conseguiu aí, né, olha, International Paper, eu lembro que eu ganhei até uma premiação. Então assim, por quê? Porque a leitura, porque a educação, ela é um agente penetrante nas pessoas, e a gente tem que fazer isso com as crianças. Vamos voltar, então. Volta que eu tô dando os cortes, perdão. Vamos voltar para a faculdade. E agora eu queria que você falasse como foi a sua formação e o seu início na vida profissional, né? Blinda, antes da Blinda mesmo, os estágios que você fez na época de faculdade. André, na minha vida, eu nunca perdi tempo. O tempo ele era muito caro, muito raro para mim. E tudo que eu estava vivendo, eu tinha que aproveitar ao máximo. Então, assim, quem me conhecia, via eu nos finais de semana estudando, de madrugada estudando. E durante a faculdade, saía dormir às vezes, dormia assim do lado, quando saía. E eu, assim, durante a faculdade eu sempre trabalhei, fiz estágio em 2 lugares, eu trabalhava em 2 lugares. Por quê? Porque eu precisava aprender, levar dinheiro para minha casa. Isso é fato. E aprender, porque eu sabia que aquilo ali era meu caminho. Então, assim, sempre trabalhei em 2 lugares, sempre fiz agendas em 2 lugares, fui coordenadora do departamento jurídico de uma indústria, de uma metalúrgica em Campinas. Entra um pouquinho mais nisso, que é interessante. Você estava recém-formada, trabalhando na Blinda, né? A metalúrgica era Blinda. Um ambiente extremamente masculino, só homem. E você lá no chão de fábrica. Lá, eu rodava chão de fábrica, gente. Gente, uma coisa que eu tenho, às vezes as pessoas olham pra mim, pode ter uma outra imagem. Mas, cara, meter uma botina no pé, seja uma bico de aço sem cadarço ou uma botina de... Eu curto, viu? Eu gosto. E assim, eu entrei, André, foi uma grande experiência, mas assim, vocês não vão acreditar. Se a gente deixar se ouvir, a gente escuta muitas coisas. E quando eu bati o olho no anúncio da contratação desta empresa, eu falei assim, eu vou trabalhar lá. Eu tenho algumas coisas assim, sabe, feeling? Porque às vezes a gente, com a correria do dia a dia, a gente não escuta. E eu tenho umas coisas assim que quando eu escuto, acontecem. É meio estranho isso. Não sei se é um presságio, não sei se a gente tem, né, a nossa fé. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar nessa empresa. E entrei na empresa. E é verdade, André. Eu entrei na empresa como coordenadora do departamento jurídico. Eu rodava todo o chão de pá, fábrica, usinagem, fundição, montagem, conversava com o pessoal, reunia o pessoal. Todo mundo, olha, gente, todo lugar, eles me respeitavam, conversávamos. E a gente teve até um episódio, André, dentro da agenda, que eu acho que é até importante, porque a gente fala tanto de mulher, né? Uma vez, um dos camaradas me chegaram. Joelma, olha lá. Sabe o que fizeram com a fulana de tal? A fulana de tal era
Só vou pedir uma coisa, camarada é meio de esquerda, vamos usar outro termo aí, vamos, Tá bom. Tá bom. Eu falei assim, chegou um episódio que me marcou muito na empresa Blinda, que uma das serventes que fazia a limpeza na nossa empresa, que era uma empresa grande, tá? De vários funcionários mesmo. A gente trabalhava com polos químicos e petroquímicos junto com a Petrobras. E a gente tinha produção com requisitos, porque era área de área explosiva, né? Que é a própria Petrobras e assim por diante. E aí chegou para mim, André, uma agenda de uma senhora, que ela falou assim, chegou um rapaz lá nessa Joelma, precisamos da sua ajuda, bem. O que aconteceu? O que tá rolando? Você acredita que desenharam na porta o nome escreveram o nome da Josi? A Josi era a pessoa que limpava a empresa, que nos ajudavam numa parte da empresa. E desenharam lá uma vagina. E uma coisa meio de baixo nível, uma coisa feia. Eu falei assim, sabe o que eu falei, pessoal? Tira a porta e reúne todos os trabalhadores. Vocês acreditam? Me trouxeram. Reuni todos os trabalhadores no pátio da escola. Isso você nem sabia, eu acho. Eu tenho várias aí. Sim. E eu chamei os caras, eu virei falar assim para eles: vocês estão vendo isso aqui? Prestem atenção. Isso aqui, meus amigos, poderia estar acontecendo com a sua mulher, com a sua mãe, com a sua esposa. Vocês acharam essa agenda legal? A pessoa está aqui para ganhar o pão dela e ser ofendida moralmente, sexualmente. Que situação é essa? Eu só sei que ficou uma agenda que um olhava para o outro, desesperado. Isso é certo? Não, doutora Joelma, de forma alguma. Como é que eu vou fazer então? Eu chamo meus amigos para a gente bater a digital aqui? Para saber quem foi, ou nós vamos, o camarada, nós vamos voltar a porta lá e ele vai se virar e limpar isso aí. Não, Joelma, pode ficar tranquilo que nós vamos dar um jeito nisso. Eu espero que isso nunca mais se ocorra aqui dentro da nossa empresa. Porque se fizer com uma das nossas mulheres, está fazendo com as nossas filhas, com as nossas esposas, com as nossas mães. Sei. Nunca mais voltou. Nunca mais aconteceu. Graças a Deus. Que bom. É isso aí, é exemplo. Sim, eu acredito, a gente não tem que... O que é isso? Tá todo mundo lá ganhando pão honestamente. Aí eu vou pra baixaria? Não pode. Cada um no seu quadrado, né? Mas vamos lá. E aí, da Blinda? Uma experiência maravilhosa. A gente rodava tudo e assim por diante. E de lá... E eu trabalhava... Quando eu trabalhava na Blinda, eu tive a oportunidade da assessoria parlamentar, André. Exatamente, gente, aí que eu gostaria de chegar. Aí eu comecei a me organizar. Pouca gente sabe disso, mas a Joelma já trabalhou com, não política, no sentido da política, mas com o dia a dia legislativo, com Câmara de Vereadores. Em Campinas, bastidor. Muito antes de ser vereadora aqui, isso aí. A Jo foi assessora parlamentar em Campinas, mandato de 2006 a 2000, eu não lembro. Eu acho que é por aí, 2007, é por aí. Eu não lembro antes. Foi antes de eu passar no concurso e vir para cá. Eu só saí de lá, das agendas que eu tinha empresa e assessoria parlamentar, porque eu entrei no concurso, virei procuradora em Mogi-mirim. Tá? Então foi por isso. Foi antes de 2013. Eu trabalhava antes do. Gente, olha como era errado. Eu trabalhava na empresa, prestava serviços de advocacia, tá? E fazia assessoria parlamentar. Lá em Campinas, a gente fez uma agenda também, que era um núcleo muito mais masculino, muito mais assim, mas graças a Deus, muito bem recebida, muito bem pautada. Tive agenda, situações delicadíssimas, em momentos lá precisos também, né? Seja de modo particularizado, na assessoria do meu vereador, e seja também até em outras situações delicadíssimas. Vamos falar um pouco de sindicato antes de... Opa, verdade, tem mesmo. Vamos lá, que ela advogava para sindicatos. Isso, a gente tem uma agenda. Fez muita negociação sindical. Muito, pessoal. Inclusive, algumas com... Muito. A gente trabalhava para... teve um período da minha vida que eu trabalhava para as empresas, né, com o escritório, assim por diante. A gente veio para cá. E aí a gente fazia negociação de sindical, fazia representação de empresa, fazia parte de dissídio, benefícios e assim por diante.
E aí, André, funcionava assim. E era área de limpeza pública, etc., limpeza urbana e assim por diante. E tinham agendas extremamente determinantes. E às vezes você tinha que ir lá, ou tinha paralisação na empresa, você ia conversar com o caboclo, com o camarada. Eu lembro que eu levei a Joelma uma vez uma paralisação, devia ter ali tinha uns 400, 500, sei lá. Tinha mais de 400, com certeza, né? Pessoal da limpeza pública de Campinas, que fazia limpeza pública em Campinas, né? E levei a Joelma com a sócia dela, que é uma... pequenininha. Pequenininha, né? Uma menina também frágil, pequenininha, Robertinha. Foi 50. E as duas entraram lá no meio daquele mundo de homem lá, eu fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus do céu. E elas, para fazer a negociação sindical com eles todos enfurecidos. Puxa! Foi uma... Mas o que eu fiquei com o coração na mão ali, acompanhando de longe, de dentro do carro. Eu acho que foi isso, uma média de 400, 500 trabalhadores num pátio, e a gente às vezes entrava em ônibus para se conversar, reunia o pessoal. E assim, pessoal, o que eu acredito, André? Sabe por que você não tem? A gente às vezes tem o receio, mas a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas. Eu sempre dizia para eles, assim como vocês, eu sou também trabalhadora. De acordo com como vocês levam o seu pão na mesa, eu também levo o meu. Todo mundo tem suas contas. Boleto bate no final do mês. Tá? Não tem essa. Para com isso. Mentira. Todo mundo trabalha. E aí a gente falava com a verdade. Era transparente com as pessoas. Olha, o dissídio saiu desta forma, benefício vai se dar desse jeito, a agenda é essa. E acredite, aí não sou eu, né? Eu acho que a minha sócia que vai falar, é a melhor testemunha. Assim, agendas difíceis, mas que ao final as pessoas respeitavam e a gente conseguia um feedback extremamente positivo, sabe? Respeitoso. Uma vez a gente conversou, eu estava numa agenda depois de conversar com os trabalhadores, subimos para os CEOs, empresa, etc e tal. Mas o que acontece? O que está acontecendo? Nossa, como é que vocês entram lá, conversam com os trabalhadores? Porque a gente ia falar de PPR, de qualquer coisa, a gente ia tomar café 5 horas com os caras. Não tinha essa. Eu vim comer o seu pão, o seu leite, o seu café. Acordava às 4h30, porque a limpeza sai cedo na cidade. Eu vim aqui para falar de PPR, vamos falar aqui, vou tomar café com vocês, vamos lá. E sentava todo mundo. O que está acontecendo aí? Eu acho que ninguém vai acreditar, né? Porque a gente vai falar assim, que é isso? Não é possível. É verdade, gente. A gente quer falar de que vamos melhorar a PPR, vamos melhorar a alimentação. Eu quero sentar, eu vim comer o seu pão, o seu leite aqui. O seu de jejum. Então a gente era bem assim, objetiva mesmo, André. E eu acho que, eu não sei se eles achavam que a gente era muito, né? Doida? Muito doida? Ou se não é das nossas mesmo, então vem junto. E tudo se acertava. Aos fins, tudo se acertava. Nós dávamos pau e depois a gente ficava todo mundo junto, entendeu? E todo mundo se acertava. Era isso que a gente ficava. E você, como mudando mais uma vez, voltando agora para a Câmara, né, de Vereadores, vamos para lá, volta, mas eu acho que é muito interessante a gente conversar da experiência maravilhosa que você teve na Câmara de Vereadores. Você acompanhou talvez o momento mais nefrálgico da política campineira. Foi. Que você teve ali um período de 2 anos com a cassação de 2 prefeitos, né? Foi. Que foi a queda do Hélio e a queda na sequência do Vilagra, né? Foi. O Hélio do PDT e o Vilagra na sequência do PT, que caíram, foram cassados pela Câmara. E depois, no final, o Pedro Serafim, né, que acabou assumindo, que foi presidente da Câmara. Perfeito. Com quem você tinha muita relação, inclusive, lá pelo trabalho seu na Câmara de Vereadores. E eu gostaria que você contasse um pouco de toda essa... E também que o seu vereador era um vereador também muito polêmico, né? O meu vereador fez uma campanha com R$600 em Campinas com megafone. E assim, gente, de verdade, eu acho que é ali que eu entendi a política. Porque assim, ele era uma pessoa maravilhosa, num coração doce. Aprendi, inclusive, a comer sopa com ele, né? A gente põe o queijo por baixo e a sopa por cima. Mas assim, ele era uma pessoa muito simples. Às vezes, ele não sabia expressar. Então, assim, aí entrava numa agenda, André, assim,
ele não tinha muito vocabulário. Então ele falava assim, ouviu metal, aí vinha a comunidade judeu. Uau! Aí falava assim, a cidade está preta, aí vinha a comunidade então assim, era um turbilhão de ações de situação. É lógico que as coisas se esclareciam. E dentro da política de Campinas, era assim, gente, era 33 vereadores e dava o vento, mudava toda uma relação. Processo meritório ou não, mudava assim o cenário em 5 segundos. Principalmente com queda de prefeito. Nossa, André, viraram madrugadas. A gente virou madrugadas na cassação do Hélio. Viramos madrugadas, fazendo coleta, depoimentos, informação. Nós mesmos fomos atuantes, pedimos documentação. Aí eu já estava lá na assessora, né? Então a gente tá, né? A gente pedia as coisas, posicionava as coisas. Então, assim, foi um local que eu aprendi muito. E por isso que eu falo, na vida nada, Deus sabe o que faz, por que faz, aonde nos colocam. E, né, eu acho que vocês nem sabiam de tanta... Mas foi um momento assim que eu aprendi muitas coisas, relacionamento, respeito com as pessoas, entender diferenças, mas a gente tem que ter o nosso parâmetro, o nosso posicionamento, o que nos conduz. Né? Então, assim, de verdade, foi um momento de extrema loucura Campinas, né? E aí a gente teve a Sanasa, teve depois um monte de... E a situação foi... Mas, assim, você veja que as pessoas se pautando, o que é certo, o que não é certo, e as coisas vão se reorganizando. Perfeito. Vamos agora fazer o link, né, dessa experiência parlamentar de Campinas e com a sua posição atual, né? O vereador em Mojimirim. Certo. O quanto tudo isso somou para você e o que você vê de semelhança, tal como em Campinas, né? Que você tinha um governo de esquerda, né? Com o prefeito igual, o mesmo partido nosso, coincidentemente, o Hélio, PDT, né? E com apoio do PT, que nesse sentido é muito semelhante, né? O que isso tem de parâmetro? O que você tem de como comparativo Campinas-Mojimirim? Eu gostaria até que você aproveitasse agora para falar um pouco em termos de Câmara de Vereadores, da diferença da Câmara de Campinas para a Câmara de Mojimirim. Então, André, assim, eu acho, dentro da minha, né, do que eu já vivenciei, eu já fui empregada, prestadora de serviço, trabalhei para iniciativa privada, iniciativa para a área pública, concursada, atleta, sindicalista, negociação. Então, assim, e a parte da política? A política, André, ela está num processo de amadurecimento, né? Então, assim, muitas coisas existem semelhantes que são em Campinas. Lá eu tinha uma posição, né, de bastidor. Aqui, como vereadora, é lógico que eu tenho uma posição ativa de tribuna, mas assim, não deixa de existir o bastidor, né? Então, ele existe. Existem os posicionamentos. É o que eu disse para você, eu aprendi, eu respeito as diferenças, mas eu me conduzo pelo que eu acredito. Pelo que eu acredito, isso é o meu viés. É o meu caldeirão. Eu não sou um momento. Eu não sou uma sessão. Eu sou todo um conjunto. Então eu trago tudo que vem comigo atrás, todas as pessoas que me ajudaram, esse movimento que veio me trazendo nessa condição que aqui estou. Eu tento trazer nas minhas ações, nas minhas decisões, nos meus posicionamentos. É assim que eu acho. É assim que eu acho. Diferenças. Câmara de Vereadores de Campinas e a de Mojimirim. E aí eu gostaria de dar uma opinião particular minha, que acompanhei também aquele mandato, junto com você. Lógico que não no dia a dia dentro da Câmara, mas de longe aí a gente fez a campanha junto, né? Sim. Do nosso amigo politizador. E, aliás, saudar uma homenagem para ele aqui, que
Que foi de bicicleta para Brasília. Foi a pé. É a pé. Foi de bicicleta. Foi a pé pra Brasília. Guerreirão, é isso aí. Posses, né? Guerreirão. Era um cara que era coração puro. Muito ridicularizado pela mídia. Ironizado. Tido como incompetente, tido como uma pessoa, né? Mas era um amigo, um cara com um coração maravilhoso e um cara de luta. Bem. E um cara de luta que nunca se vendeu. Nunca se vendeu. Com todas as dificuldades, com toda... Morou na rua. Era uma pessoa carente, era uma pessoa... Morou na rua. A gente fez a programação financeira para ele durante os 4 anos de mandato, para que ele saísse com um apartamento nos 4 anos de mandato. Gente. E a gente conseguiu. Conseguimos organizar ele. Apartamento quitado e morando num apartamento. E era um cara realmente diferenciado que, infelizmente... sempre foi ridicularizado, né? Então, mas eu acho... isso. Boa. Como a mídia fez com Enéas. Atrás, hoje, todo mundo enaltece que é um gênio, mas depois de morto vira gênio, né? Porque até ser morto sempre foi ridicularizado. Foi um cara que, infelizmente, não chegou aonde deveria chegar para o bem desse país. Então... Perfeito. Falar a verdade, se posicionar com verdade, né, André? As pessoas te taxam como loucas, como lunático, não sei o quê. Tem que respeitar as pessoas. As pessoas têm posicionamentos. Você, quando está fora do sistema, você sempre vai ser o errado, o ridicularizado, o derrotado. Mas não porque você é derrotado, não porque você realmente é ridículo, ou não porque porque você não está no sistema. O sistema, é isso mesmo. Ele tenta te expelir dessa forma. E isso aconteceu de uma forma muito, muito forte com o vereador, e acho que aconteceu também comigo, e acontece também com você em algumas ações. Sim. Né, ali na prefeitura. Hoje você é a única de oposição, infelizmente, a única que está... desde o começo desse mandato na oposição, e era você e o Thiago. O Thiago foi uma vítima disso também. Thiago Costa, na minha opinião, também foi vítima de uma narrativa, né, por não estar dentro do sistema. Então eu gostaria de ouvir você, volta a pergunta que eu fiz agora de pouco, de uma diferença entre Câmara de Campinas e Câmara de Mojimirim, no relacionamento dos vereadores com o poder, com o executivo, que eu acho que é bem diferente esse relacionamento em Campinas com aqui. Acho que é uma Câmara muito mais madura que a nossa. E também ouvi você nessa questão que eu acabei de falar, de toda essa questão de narrativas, do que é plantado contra quem está fora do sistema. É o que eu sempre parto, sabe? A gente tem que respeitar. E a gente não pode fazer análises parciais e estanques, julgamentos, sem de fato colher todos os elementos que ali lhes são apresentados. Uma premissa moral ou base jurídica, não sei, mas é assim que eu acredito que tem que ser as coisas. Olha, eu acredito que a Câmara de Campinas, ela tem de verdade a sua particularidade, talvez um viés de menos, como posso dizer para você, aqui em Mojimirim é muito intrínseco as coisas, sabe? E às vezes muito... eu não sei como me expressar. Eu acredito que em Campinas as coisas são mais dinâmicas, mais céleres, mais objetivas. E às vezes aqui as coisas ficam muito dentro do nosso quintal. Patinam. E quando fica dentro do quintal, eu não consigo alcançar as políticas públicas para todos. Isso é uma preocupação. Eu não sei se eu fiz me entender com essa metáfora. Vamos ver se eu entendi. Você está me falando que as políticas públicas ficam muito dentro da Câmara e não chegam até o povo. Eu acredito. As pessoas não conhecem, né? Os vereadores, poucos conhecem, não conhecem de verdade às vezes a nossa vertente, as coisas que nos guiam. E
E aí é mais complicado. Mas, assim, a política em si, André, porque às vezes se ficar no seu quintal, ó, eu trago para esse olhar, as outras coisas vão ficar descobertas. E as coisas, elas são contínuas e elas são corridas. Então, assim, se alguém está falando, ao invés de acolher aquele apontamento, não, ela é desprezada, ela é censurada. Nós estamos tendo fortes problemas, né, de bloqueios nas redes sociais, Exato. de exclusão. Isso não pode acontecer. Eu Isso acho não que pode assim, acontecer. A gente tem que colher, acolhe, estuda, reestuda, conversa, vê o que está acontecendo. falta uma comunicação dinâmica, eu acho, no Mirim, como acontece em Campinas. É lógico que a gente nunca vai chegar no nível de Campinas, que tem uma TV, né, que é a IPTV, cobrindo 24 horas a política A de gente Campinas e todo dia colocando no Jornal do Meio-Dia, no Jornal das 7 horas da noite, a notícia do que está acontecendo na política de Campinas. Isso no Mirim, infelizmente, a gente tem jornal semanal só, que só sai no sábado, né? E não faz uma cobertura Mas por plena isso, como perfeito. seria em Campinas. Talvez por isso, talvez não chegue tanto Mas- os assuntos na população. Mas por isso que eu também falo que Mojimirim, por isso que eu sou a favor da criançada ir visitar a Câmara, conhecer os equipamentos públicos. A gente precisa introduzir as crianças para a política. A Porque educação moral e cívica, né, que foi tirada foi das tirada escolas. Né, das uma escolas. Então, se a gente precisa ter esse conceito, porque senão, se as ações públicas são voltadas para a população, né, públicas, né, para a população, se elas estiverem distantes ou se eu não conseguir escutá-las, eu nunca vou de verdade entregar o serviço correto. Então, assim, isso é bem peculiar e a gente precisa melhorar. Com certeza melhorar a comunicação. Hoje a gente tem a internet, né? Que a gente é um meio econômico, muito mais barato. A gente acaba colocando nas nossas redes, nas nossas páginas. Então, assim, ninguém vai falar que se tá lá, ninguém vai falar que não estava trabalhando. Já é uma premissa, certo? Cada um é óbvio que cada vereador vai ter o seu formato de atuação e a gente tem que respeitar. Um prefere o boca a boca, outro prefere de outra ferramenta, mas eu entendo que a internet é uma relação para chegar. Você junta documentos, você junta informação, então você não está falando de orelhada. As redes sociais revolucionou a política, no sentido de que não dá mais para esconder o seu posicionamento político. O que acontecia muito, que eu vejo no passado, era o vereador ter um posicionamento na Câmara diferente do que ele... Agora não pega, hein? Agora não Isso pega. não existe mais. Então, assim, ele tomava uma atitude na Câmara. Quando ele via que aquilo era impopular, ele falava outro discurso. Agora não adianta mentir para o povo, não. Hoje isso acabou. Hoje, porque o camarada entra na rede social, vai saber seu voto. Exatamente. Então, daí não adianta ficar de biquinho torto, nariz viradinho. E a população tem se preocupado muito com isso, né? Posicionamento. Porque tem que ter posicionamento. Cobrado posicionamentos firmes, né? E fortes. Jô, vamos entrar agora no seu mandato de vereador. Eu queria que você falasse um pouco sobre suas bandeiras, seus enfrentamentos, sua luta. Como é que está sendo a experiência da Joelma vereadora? Olha, a todo momento um aprendizado, um amadurecimento. E eu aprendo com quem? Com as pessoas, no dia a dia, no contato com elas, no sentimento delas. E tento, da melhor forma, expor o que eu trago comigo e trazer, contribuir com elas. É isso que eu acredito. E que eu tento trabalhar. Eu gosto, minhas bandeiras, eu gosto de criança, eu gosto da parte de agricultura, eu tenho muita preocupação com a saúde, e eu acredito na boa educação. Então, assim, eu acho que é engraçado a gente às vezes falar bandeiras, mas tudo muito está interligado, né? Sim. Então, um é parte do outro. Bacana, Jô. E durante esse mandato, esses 3, quase 4 anos já, né? A gente está com 3 anos, quase 3 anos e meio de mandato. O que te marcou? Eu acho que assim, eu até gostaria de começar, já que a gente tá junto nessa empreitada. Eu até vou melhorar um pouco a pergunta, porque eu sei uma parte da sua resposta. Da campanha até aqui, da sua entrada na política até aqui, o que te marcou? Teve alguns episódios que de verdade mexeram comigo. Durante a campanha, a gente teve um episódio de uma menininha e que supostamente ela tinha sido abusada e ela contou os fatos, né, pra gente, que ela tinha sido amarrada e que
que o amigo do pai tinha queimado ela com cigarro e passado a mão na genitália dela. Isso foi uma coisa que me marcou e me deixou assim uns 3 dias paralisadas dentro de uma campanha. Outra coisa que me marcou foi dentro do meu mandato, começo do meu mandato, uma das senhoras queria fazer uma cesárea. E ela tinha marcado parto normal e eu não sei se ela sentia que ia acontecer alguma coisa com ela. E a gente correu, até conseguiu essa agenda para ela, mas ela veio a óbito no parto. Aquilo me marcou, me deixou assim também meio impotente. Outro caso que me marcou foi quando uma mãe pediu um caixãozinho para enterrar o filho. Aquilo ali bateu no meu peito e falei, cara, isso doeu. Porque a dor de perder e o caixãozinho, aquilo ali me chamou a atenção. Em um outro episódio, foi recente, que aconteceu que a gente foi na casa de um cidadão, né? Foi essas semanas mesmo. E que ele tinha sido esquecido, né? Ele foi fazer uma cirurgia em Campinas e ele estava tirou um nódulo de câncer. Ele foi com a mãe que tinha Alzheimer, que também não dá parâmetro e acabou sendo abandonado na rodoviária, quer dizer, abandonado, né? No No hospital, não? perdão, no hospital. E aí entrou em contato com a gente. E aquilo me marcou, sabe por quê, André? Porque eu vou dizer uma coisa para você que você não vai acreditar. Eu me lembrei, quando eu perdi meu pai, eu não sei se foi sintomático ou não, a gente tinha poucos recursos, ok? Tudo era muito certo. Eu não sei porquê, mas eu desenvolvi um nódulo na minha cabeça. E eu fui fazer uma cirurgia. Vocês vão ver, tem até uma cicatriz. Às vezes o cabelo bate assim. E quando eu saí daquela cirurgia, eu acho que era por volta da 1h30, que graças a Deus também, né, tudo bem, na bênção de Deus. Eu voltei embora para minha casa andando. E a gente não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Isso você não sabia, eu acho. E quando eu cheguei em casa, eu tive que repousar. Tomei uma água e repousei. Eu era, poxa, menina ainda. E meu rosto começou a inchar muito, muito. Então, quando eu vi ele na mesma situação, e porque às vezes você vai fazer uma cirurgia, André, você não leva dinheiro, sabe? Tem gente que não tem grana, cara. A gente, nem todo mundo tem R$50 no bolso, R$20 no bolso. Então, assim... Então, eu me lembrei. E aquilo ali, nossa, me trouxe em mim mesma. Uma situação desumana, né? Desumano, você largar o cara num momento de extrema facilidade. Numa outra fragilidade, cidade. né? E aí, quando eu visitei aquela pessoa lá, que no dia seguinte, e que eu vi ele deitado na cama, eu senti que ele também estava com dor ainda. Porque era abdominal, você mexe a parte do quadril, mexe a parte das pernas. E ele, certamente, ele não ia ter dinheiro pra, né, a gente, tudo é contadas e sabe como funciona. Então, foram alguns dos episódios, mas eu tenho ainda muitos. Diversos outros. Mas tem outros bons, André. Tem agendas boas, agendas positivas, agendas que a gente movimentou pelas crianças, agendas que a gente construtivas também. Vamos lá, então. Suas maiores vitórias no mandato. Poxa. A vitória? Eu acho assim, André, a gente sabe que quem coordena, quem manda na cidade é o prefeito, tá? E se ele não é contigo, ele te dá, ele só acerta só a posição da sua bunda que eu vou te chutar mais longe. Então, mesmo que eu fale uma verdade para ele, de uma ação que é necessário executar, ele vai me escutar. Não vai me escutar, essa é a verdade. Ele pode até me escutar, mas não vai executar. Então, o que a gente faz, André, é unir ferramentas por meio das emendas, por meio de ações e conjuntas, né, com outros vereadores, para concretizar e contribuir no nosso mandato. E assim a gente faz. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a campanha do Maio Laranja. A gente tem o projeto de lei, né? Que é contra abuso e exploração sexual de crianças, que a gente tem demanda, sim, Mojimirim. Muita. Muita.
E acredite, dos casos que temos, você pode ter certeza que as não ocorrências são aí uma média de 70% não registradas. Tá? O que é registrado é 30% só. Isso. Então, assim, são situações assim que me motivam com o coração, entendeu? Isso, tudo que com criança me motiva 100% com que eu gosto de verdade. Eu acho que é uma das pautas, a gente também tem trabalho contra infecção hospitalar, a gente tem trabalho contra não engasgamento, a gente tem política de materiais de construção para entregar para as populações. É a voz dos agricultores que têm tido muita dificuldade. A gente faz com o coração também. O agricultor, André, é a pessoa mais objetiva que você tem, entendeu? Ele pede muito pouco. Ele só pede, olha, eu só preciso disso aqui, mas porque eu só trabalho. Tem condição de trabalho. Eu toco o pau no meu peito. Eu bato. Condição para trabalhar. É o caboclo que mete a enxada no peito e vai no pé, entendeu? Eu falo isso porque meu pai também era da roça, então assim, então não tem tempo ruim com o cara. Caboclo sol, ele veste a bota e caminha. Mas ele precisa do mínimo. O mínimo é estrada, segurança para a família. Então assim, isso a gente faz de coração, de verdade. Campanha chegando. E o pacotão de maldade está aí. Oxalá, cara. Recentemente, o PRD, que é o partido meu e seu, né? E do vereador Sinoê, sofreu aí uma intervenção de São Paulo e uma troca de poder absurda, né? Já que eles gostam tanto dessa palavra, golpe. Né? Mas sofreu um golpe PCB aí. Eu acho que é interessante falar sobre isso. Até um desabafo, porque eu acho que essa é a pior forma de se fazer política, né? Eu acho. Vai lá em cima, em gente que nem sabe o que está acontecendo em Mojimirim, se fazem acordos que a gente não sabe quais são, para se tirar partidos de outras lideranças políticas que não estão do meu lado, né? Perfeito. E infelizmente o PRD é um partido que nesse caso se mostrou não ideológico, né? O PRD é o partido que surgiu agora com a fusão do PTB com o Patriota. Tem que explicar. Infelizmente, o controle do partido não ficou na mão do Patriota, mas ficou na mão de quem era aliás, não ficou na mão do PTB, né? Que é um partido de direita. Partido que sempre se posicionou na direita, né? Na última eleição tá aí, lançamos o Padre Kelman para fazer o papel de escudeiro do Bolsonaro na última eleição. E agora, com essa fusão, a presidência vai para as mãos do grupo Patriota, e o Patriota vendendo o partido à torta à direita em tudo quanto é lugar para a esquerda, né? Vendendo, que eu digo, no sentido de se aliando à esquerda e não respeitando a ideologia do próprio partido. Então, me fala um pouco sobre isso. Eu tenho só dizer uma coisa. É o que eu vou aprendendo. O sistema é ordinário. Sabe por quê, meus amigos? Imagina que a gente está aqui na base como vereador. Poxa, tem um trabalho aqui. Aí o camarada, ou o caboclo, sobe lá, dá a volta por cima e toma o teu partido. Aquele que você está trabalhando. E a gente sabe a motivação que eles fizeram isso. Todos os filiados estão saindo, não né? quer que eu saia como candidata? É isso? Querem engavetar a gente? Porque eles sabem que ninguém vai ficar. Por que fizeram essa maldade? Eu pergunto. Porque a gente sabe a família que tá e por que tá. O que é? Vocês não querem? Eu não sou, gente, eu não sou ninguém, bem. Não sou ninguém. Então, assim, qual que é o problema? Então, eu vou lá, e é o mais triste, André, saber que como é negociado as coisas. Porque a gente fala em negociação, sim. Por que não vem? A gente foi até conversar, organizado está. Aí, um partido que tem 2 vereadores eleitos e a vice-prefeita. Isso. Que é rompida com o prefeito. Isso. Nós temos a Maria Alice Mostardinha, uma vice-prefeita, vereador Sinoê e vereadora Joelma. Perfeito. Não é um partido que está largado e abandonado, sem liderança. E olha, simplesmente o segundo partido mais bem posicionado do estádio. Porque assim, o PRD ele vem da fusão do PTB e do Patriota, que presta conta, que organiza a contabilidade, que tenta caminhar dentro das condições legais. Então, como é que funciona esse jogo? A gente se questiona. O que tem valor para eles? Então, o camarada chega lá, aqui o partido é assim. Por que o partido é? Mas tem vereador lá? Tem alguém atuante lá? Por
querem calar a boca das pessoas. É muito feio. Isso é a coisa mais ordinária que se tem. De fazer Não democrática. mau caráter. Não democrática. Desrespeito à democracia. Que democracia é essa? Se você tem uma representação ideológica, uma representação... Aí chega o camarada que... Né? Então, assim, se querem que a gente não saia candidata, se querem fazer essas jogadinhas, esse não sei o quê, faça jogadinhas. Sabe por quê? Porque hoje, André, a população não é mais aquela população do passado. Porque hoje a população consegue descobrir e saber quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. E o povo não aguenta mais a velha política. Ninguém aguenta esse mimimi, essa velha política, essa política, sabe, rasteira. Para com isso. E sabe que eu fico mais chateada, André? Porque as militâncias, elas são tão pesadas, só que elas esquecem que elas machucam as próprias famílias delas, os próprios parentes delas, os próprios filhos, netos e tataranetos. Se a gente toma uma postura errada, uma conduta errada, você está enfiando seu dinheirinho no bolso? Quem vai pagar são as próximas gerações, inclusive as suas próprias gerações. Talvez até mais caro pelo valor que você ganhou. Pensa nisso. E hoje não é dia 8, né? Não é o Dia Internacional das Mulheres, que foi há 4 dias atrás, hoje é dia 12. Mas eu não posso deixar de presentear uma mulher que esteve aqui com a gente com um presente aí pelo Dia Internacional das Mulheres. Obrigada. Está te dando um presente e terminando aí o nosso podcast, que foi maravilhoso. Com você também, não só recebendo nosso presente da Cacau Show aí, né? Mas também contando um pouco pra gente, fazendo suas considerações finais, vai? O que você quer falar aí para terminar o nosso podcast de hoje? A gente não faz nada. Eu, Maria Vitória, comunidade lá em casa, já gostamos do presente. André, o que eu quero dizer para vocês? Eu sento nessa mesa hoje e eu espero que, de alguma forma, de verdade, esteja contribuindo. Eu sento nessa mesa hoje e acredito que muitas mulheres aqui estão sentadas comigo, nos ouvindo, observando a nossa condução e espero de alguma forma estar agregando, ajudando. Porque, como diria Mário de Andrade, né? Do que adianta passar essa vida em brancas nuvens? Então, assim, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ser certeiro e caminhar pelo que a gente entende correto e justo, que eu acho que é o melhor reflexo social que se existe. Forte abraço. E eu fico muito feliz aí de estar encerrando a nossa estreia no podcast com a Jo. E sou suspeito para falar da Joelma, amor da minha vida. Né? Mas muito feliz, não por estar com a minha esposa aqui, mas por estar com essa mulher maravilhosa, com essa mulher de luta e ter a oportunidade nesse podcast de poder contar um pouco da história da Joelma, que pouca gente conhece, né? Um pouco da Joelma esportista, da Joelma sofredora, da Joelma lutadora, da Joelma advogada de sindicato, da Joelma assessora parlamentar, dessa Joelma que às vezes quem vê lá na Câmara não conhece, não sabe, né, quem é a Joelma. Da Joelma mãe, da Joelma filha de caminhoneiro, filha do Citão, com orgulho, da Dona Ofélia, e dessa Joelma que me orgulha muito pela sua história, pela sua garra, pela sua competência, e que eu espero poder ter passado um pouco disso tudo para vocês aí, de quem é essa mulher maravilhosa que está aqui na nossa frente. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Sempre.